Olá, vamos conversar ainda sobre Daniel. Daniel 8, do versículo 1 a 12, é agora o texto da nossa reflexão. Já falei para você sobre Daniel 8 de uma maneira geral, mas o meu foco agora é especificamente nos versículos 1 a 12. O que nós fizemos foi dividir Daniel 8 em pedaços. Daniel 8 inteiro, então, é uma visão, só que esta visão tem episódios, tem perícopes, né? E eu vou trabalhar uma a uma com você. Esta é a primeira, vai do versículo 1 até o versículo 12. E nesta primeira perícope, nesse primeiro episódio da visão de Daniel 8, ele apresenta os dois grandes personagens. Vamos lá, deixe-me entrar por parte. Daniel 8 é a retomada do texto em hebraico. O texto, desde o capítulo 2 até o capítulo 7, veio em aramaico. A língua da dispersão, a língua do povo de Israel, enquanto estava fora, lá na Mesopotâmia. Mas aqui ele retoma o hebraico. E a retomada do hebraico pode ser sinal de que ele agora quer falar para uma audiência de mente, de fala, de cultura hebraica, em detrimento de uma audiência de fala, cultura aramaica. O fato de ele revisar a visão do capítulo 7, agora em hebraico, pode ser sinal de que os dois textos têm um papel, sendo que o 8 está aqui para expandir o 7, para explicar o 7. Tá? Então o papel do 8 é expandir e explicar o 7 num contexto de cultura hebraica. A visão começa descrevendo o momento em que ela se manifesta para Daniel, o ano terceiro do rei Belsazar. O capítulo 7 se deu no ano primeiro do rei Belsazar, que é o último rei da Babilônia. Este capítulo 8, então, se passou 2 anos após o capítulo 7. Primeiro ano lá, terceiro ano aqui. Belsazar é uma das figuras destacadas pelo negativo no livro de Daniel. Daniel tem, inclusive, uma outra coisa positiva para falar de Nabucodonosor. Afinal de contas, depois daquela experiência dele de loucura, ele se arrependeu e deu graças a Deus. Então tem até um elemento positivo para falar de Nabucodonosor. Dario nem se fala, né? Dario é um rei medo no final do livro de Daniel, no final das narrativas de Daniel, que se apresenta de forma quase fraterna no texto aqui de Daniel. Então, a visão localizada no período de Belsazar é uma visão localizada num período sombrio da história dos cativos na Babilônia. Apesar do governo de Belsazar ter sido um governo curto, foi um governo sem destaque positivo. Foi um governo negativo, marcado pelo orgulho, pela prepotência, pela arrogância. É assim que ele é apresentado do início ao fim do texto dele ali na visão de Daniel. Pois bem, o capítulo 7 ele está no formato de um sonho noturno. O capítulo 8 não é um sonho, é uma visão. Nesta visão, Daniel se encontra em Susa, uma região administrativa do Império Persa, especificamente perto do rio Ulai. Veja que ele não está ali geograficamente, ele está ali na visão. Ali se dá a imagem, a visão, os elementos simbólicos. Então ele está espiritualmente ali. É uma forma de dizer que, independente do lugar onde ele está geograficamente, enquanto vê na visão, ele está ali em Susa. O que ele viu? Ele viu uma representação da história através de 2 animais. Isso já está acontecendo no livro de Daniel sucessivas vezes. Aconteceu lá no capítulo 7, 4 animais representando a história. Acontece no sonho de Nabucodonosor, uma estátua de elementos diferentes representando a história. E o leitor de Daniel, quando aqui encontra o carneiro e o bode, não vai ter dificuldade nenhuma em entender que, como antes, estes 2 animais representam reinados sucessivos na história do povo de Deus em especial.
Porque, apesar de falar de povos estrangeiros, o que a história conta é o que se dá com o povo de Deus. O que interessa para a história é a consequência destes eventos e destes reinados estrangeiros na vida do povo de Deus. Então o leitor sabe que o carneiro e o bode aqui representam simbolicamente governos, poderios, soberanias. Então, na visão, Daniel percebe um carneiro com 2 chifres. Ele descreve os 2 chifres, um chifre maior e um chifre menor, e o leitor logo discerne que os chifres e o carneiro representam o Império Medo-Persa. Um chifre mais alto do que o outro é sinal de que um é mais poderoso do que o outro. Um veio depois do outro, inclusive, o texto fala isso, né? O mais alto é mais novo. E é uma maneira de descrever a relação entre os medos e os persas, que são povos separados, mas que por causa de alianças e conquistas, eles aparecem juntos na história do povo de Deus. As ações deste animal, ou seja, deste Império Medo-Persa, deste poder, aqui se estendem na direção do Ocidente, do Norte e do Sul, que é uma perspectiva judaica de descrever esta fase imperialista do governo Medo-Persa, tá? Este animal, neste momento em que ele aparece, não tem adversário, derrota todos que encontra pelo caminho, até encontrar o segundo animal, o bode que vem do Ocidente. Este bode é descrito como aquele que vem do Ocidente. E assim, vindo do Ocidente, ele representa com clareza os gregos. Em especial, porque ele diz que o bode tem entre os olhos um chifre notável. E este chifre notável representa, com alguma tranquilidade, dá para ver, Alexandre o Grande, em suas campanhas vitoriosas contra os persas. E o Alexandre realmente atropela, né? Em um período curto, de uma década, ele foi vitorioso, foi varrendo as províncias persas e o poderio persa da história, de forma que depois desse período, o que há é Império Grego, porque o Império Persa já passou. Mas Alexandre o Grande morre rapidamente. O período de governo dele é um período curto, basicamente é o período de suas campanhas. Logo após as suas campanhas, ele morre e deixa o governo na mão de seus generais. Aqui eles aparecem como 4 chifres, que substituem o chifre notável. Na visão, após Alexandre, o chifre notável, vem 4 chifres menores. Esses chifres menores são os generais de Alexandre que assumem o governo após a morte de Alexandre. Então, um general assumiu o governo da Macedônia e da Grécia. Um outro general assume o governo da Ásia Menor. Um terceiro general assume a Síria, a Babilônia e algumas províncias orientais. E o quarto general assume o governo do Egito. Estes são os 4 chifres herdeiros do chifre notável, Alexandre o Grande. Mas, rapidamente, estes 4 são deixados de lado, porque o foco da visão muda para o pequeno chifre. O pequeno chifre é uma referência a Antíoco IV Epífanes, o governante da Síria. A cena aqui usa uma linguagem metafórica que precisa da sua atenção. O pequeno chifre ataca as estrelas do céu, atingiu o exército do céu e atirou estrelas por terra. Mas, apesar desta forma de falar, o texto não está descrevendo um anjo, ou um demônio, ou Satanás. O texto está falando ainda do monarca helenista da Síria. É uma pessoa, apesar de aparecer aqui descrita em linguagem astral, o que é próprio do gênero literário apocalíptico. Neste tipo de texto, monarcas humanos podem realmente aparecer descritos com tons sobrenaturais, para enfatizar o papel religioso que estes monarcas assumem. Mas eles não deixam de ser humanos por causa disso. Aqui, Antíoco é descrito, então, em tons religiosos, por causa de suas ações contra a religião de Israel, contra o sacrifício diário no templo, como está no texto, por causa da interrupção das leis, das tradições, da leitura da Torá, por causa da corrupção do santuário com animais monstruosos, que é o que ele fez ali
em Jerusalém. Então, os agentes destas ações são pessoas de carne e osso, não são seres espirituais. É uma figura humana que age confrontando Deus. E por isso o texto usa aqui esta linguagem metafórica de categoria ou em tons astrais. A passagem no versículo 12 termina a sessão de uma maneira até triste, dizendo que este chifre, esse pequeno chifre, Antíoco Epífane, alcançou sucesso. Alcançou sucesso através destes atos de sacrilégio contra a fé e a prática do povo de Deus. Infelizmente, em alguns momentos da história, figuras como ele acabam vencendo e trazendo muita dor sobre o povo de Deus. Mas o texto não terminou. O texto só faz uma transição. Nós vamos parar aqui, onde ele fez a transição, e continuamos pensando sobre esta passagem, o capítulo 8 de Daniel, numa próxima oportunidade. Até lá, se Deus quiser.